Sábado depois da Epifania, no tempo do Natal, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Ali chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva. Mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos aí às vésperas da festa do batismo do Senhor e da conclusão do tempo do Natal, para iniciarmos o tempo comum, onde nós iremos ter a oportunidade de meditar, vivenciar a vida pública do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje João Batista explica mais uma vez para os seus próprios discípulos que ele não é o Messias, mas ele veio à frente do Messias. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, a consciência de João de que ele não é o protagonista, mas quem é o protagonista é Jesus Cristo na vida dele, na vida de todo o povo. Nós precisamos também reconhecer isso. Nós não somos os protagonistas, nós não somos os atores principais. Quem é o dono, quem é o protagonista, quem é o dono do teatro, quem é o dono de tudo, quem vai à frente, quem é o diretor, é Jesus. É o Senhor que vai à frente, é o Senhor que é o Messias, é o Senhor que é a estrela, é o Senhor que é o nosso Salvador. Então toda a nossa ação precisa ter como ponto de partida e chegada preparar os caminhos do Senhor. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. E João Batista tem a consciência de que seu envio foi para preparar o caminho para Jesus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos preparando o caminho de Jesus para quem? Alguns de vocês são pais, são mães, alguns de vocês são casados, outros de vocês são solteiros. Não interessa qual o nosso estado de vida. O que interessa é que nós assumamos a atitude de preparar o caminho do Senhor para alguém. Meu irmão, olha, um convite, mandar esta homilia para alguma pessoa, enviar uma música para alguém, convidar para a Santa Missa, amanhã é domingo, então atenção, domingo, chamar a pessoa para a missa. Seja João Batista, prepare o caminho para alguém. E João Batista vai dizer da alegria em ser instrumento. Ele continua dizendo, olha, é o noivo que recebe a noiva. Ou seja, é Jesus que vai receber a humanidade. É o Senhor Jesus que vai salvar, que vai dar a vida na cruz, que vai casar-se com a humanidade, com cada um de nós, dando o seu sangue na cruz, selando então esta aliança matrimonial com cada um de nós. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo que está chegando para receber a noiva. Meus irmãos, só para entendermos um pouco, o amigo do noivo, ele cumpre uma função muito específica no casamento judaico, porque ele, na maioria das vezes, é o responsável por preparar a festa. Então ele tem esta oportunidade de fazer as vezes do amigo para preparar, convidar as pessoas, auxiliar sempre na logística do casamento, na comida, na bebida, na música, quem vem, quem deixa de vir. Ele vai ser essa pessoa, esse promotor, por assim dizer, que vai preparar
o casamento para o seu amigo, e ele tem esta honra. E então ele vai inclusive em procissão com um noivo para buscar a noiva. E justamente nisso ele se alegra ao ver o seu amigo recebendo a sua noiva, a mulher da sua vida. Então, meus irmãos, a alegria de João Batista, quando prepara o caminho do Senhor e tem a alegria de ver pessoas indo para Jesus. Isso se liga com o início do Evangelho. Olha, o início do Evangelho diz o seguinte: Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Ou seja, João Batista viu, olha, as pessoas estão indo para Jesus, as pessoas estão indo serem batizadas por Jesus Cristo, ou seja, elas entenderam que Jesus é o Salvador. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a alegria de João Batista está em perceber que as pessoas estão indo para Jesus e que ele foi só um instrumento. E como é bom, meu irmão, minha irmã, como é bom, como é gostoso, como é saudável, como é gratificante perceber que nós somos instrumentos. Quantas pessoas já se casaram porque, por exemplo, porque eu incentivei? Quantas pessoas se confessaram porque um padre tal incentivou a confissão? Como é bom e agradável perceber que eu fui na casa de uma pessoa e levei a unção dos enfermos, levei a bênção, levei uma palavra. Eu fui instrumento, eu fui João Batista, eu só preparei o caminho do noivo. Mas quando aquela pessoa se encontra com Jesus, é muito gratificante. Eu tenho certeza, por exemplo, que você que é catequista, passa por isso também. Você é João Batista, você prepara, você ensina, você mostra os caminhos, e aí aquele seu catequizando recebe a primeira comunhão. Aquele seu catequizando recebe a crisma, aquele seu catequizando é batizado, e você se alegra por ver Jesus Cristo, o noivo, assumindo casando-se com sua noiva, que é o seu catequizando, que é a sua catequizanda. Meu irmão, minha irmã, quanta alegria existe em levar pessoas para Jesus. Isso pode ser o seu marido, seu filho, pode ser sua esposa, pode ser os seus catequizandos, colegas de trabalho. Tenhamos essa fonte de alegria e tenhamos a consciência de que nós precisamos levar as pessoas para Jesus de alguma forma. Mais uma vez, mande uma música religiosa, é claro, mande uma pregação, mande esta homilia, incentive a pessoa a participar da missa, incentive a pessoa a vivenciar a sua fé, prepare o caminho do Senhor no coração de alguém. Mais cedo ou mais tarde, esta pessoa vai se permitir ser encontrada pelo Senhor. E no final do Evangelho, no versículo 30, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. É a consciência de João Batista que ele, mais uma vez, eu já disse e repito, ele não é o protagonista, é instrumento. E meu irmão, na medida em que um instrumento cumpre a sua função, ele deixa de ter a sua necessidade. Então, o dia que este microfone deixar de cumprir a sua função, ele vai deixar de ter a sua utilidade. Eu vou comprar outro e pronto. Nós precisamos entender que nós somos passageiros e que o que importa é que Jesus Cristo cresça na vida de alguém, é que Jesus Cristo seja o centro do coração de alguém. Ensine o seu filho que Jesus Cristo deve ser o centro da vida dele e não você. Ensine os seus colegas, ensine o seu marido, ensine a sua esposa, ensine. Eu preciso ensinar os fiéis das minhas duas paróquias, Bom Jardim e Baliza, de que Jesus é o centro, eu sou apenas um instrumento. E nesta consciência a pessoa tem que ir à missa, independentemente do padre, tem que confessar, independentemente do padre, não importa o instrumento, é Jesus Cristo que está ali. E por isso eu me apaixono pelo Senhor, e independentemente do instrumento que esteja ali, esta pessoa vai, ou seja, eu diminuir, para Jesus Cristo crescer. Então, meus amados irmãos e irmãs, vivenciando este finalzinho do tempo do Natal do Senhor, amanhã o batismo do Senhor, iniciando depois o tempo comum, peçamos a graça de diminuirmos para que o Senhor cresça. E pode ter certeza, à medida em que o Senhor cresce na vida do outro e na minha vida, eu cresço com o Senhor, tá bem? Queridos irmãos, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma música que eu e o Marrone da paróquia de Doverlândia, nós dois fizemos uma composição justamente sobre esta frase do Evangelho, que ele cresça e eu diminuo. Vou deixar aqui o link do YouTube, você vai lá, termina esta homilia, por favor, vai lá, escuta a música também e veja se você gostou dessa composição nossa. Amanhã é domingo, então, meus irmãos e minhas irmãs, domingo é dia de missa.
Bom Jardim, nós temos a missa às 7 horas da manhã. Em Baliza, 9h30. Em Baliza, nós estaremos em festa do padroeiro. Baliza, logo após a missa das 9h30, nós já estaremos ali esperando o almoço. Então, não faça almoço em casa neste domingo. Vamos comprar na igreja. Por favor, vamos ajudar a nossa igreja. Vamos vivenciar esse momento de graça também na nossa paróquia de Baliza. E 19 horas, Bom Jardim, nós teremos a outra missa. Estejamos atentos às programações das festas de São Sebastião, de Bom Jardim e de Baliza, para vivenciarmos bem estes momentos, a fim de que o Senhor cresça nas nossas vidas e nós, o nosso egoísmo, nós possamos diminuir. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.